Olá pessoal, muito boa noite a todos, prazer enorme tê-los em mais uma de nossas lives. Live esta da Imobiliária 10 em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. Prazer enorme tê-lo conosco aqui em mais uma live. Sim, meu nome é Luciano Castilhos e hoje o nosso bate-papo será com a nutricionista Muriel Martins, pós-graduada em nutrição esportiva e nutrição no envelhecimento. E o tema da nossa live é nutrição para uma vida melhor. Que legal, né? Nós vamos começar agora uma sequência de lives falando sobre saúde, sobre estilo de vida, mudança de hábitos de vida. E nós vamos estar aqui com a Nutri, depois nós vamos trazer aqui um médico endocrinologista, né? Depois nós vamos trazer um bodybuild também, só para falar deste tema. É um tema bastante interessante, saúde, que é um tema que está muito na moda. A Muri já está conosco aqui e já está entrando em nossa live para o nosso grande bate-papo. Enquanto nós vamos atualizando, a Muriel vai entrando, todos vão entrando. Rogério, Cris já está conosco aqui, né? A Muri, Card, prazer enorme tê-los conosco aqui. Thomas entrando. Nós sempre iniciamos 2 minutos antes, nós temos 1 hora de live e vamos falar sobre saúde. Hoje é um tema extremamente interessante, né? Deixa eu só ver aqui. Acabou caindo, tá? Vou chamar de novo aqui a música. Vamos lá. Cleusa, beijo. Te amo, prima. Cleusa, Muri, Martins conosco. Muito boa noite, Muri. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme tê-la conosco aqui. Eu que agradeço. O pessoal está entrando aqui. Cleusa, prima, beijo. Cris conosco. Rogério Bá, nosso diretor de marketing. Bastante gente entrando agora, né? Thomas, Card, enfim. Vamos bater esse papo. O nosso tema é muito interessante, falando sobre nutrição para uma vida melhor. Nós vamos abordar vários aspectos dessa questão de nutrição, vida saudável e saúde. É um tema muito na moda, muito em voga hoje e tem muito a ver com nutrição. Quando a gente se lembra de nutrição, tem uma pessoa muito especial que nós temos que nos recorrer sempre, que é a nutricionista. É a profissional habilitada justamente para esse assunto. Nutrição. Por falar em nutrição, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aproveitando que o nosso tempo é curto, eu faço uma pergunta em cima da outra. Muri, vamos lá. Quem é a Muriel e já com as tuas considerações? Bom, então boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. E vamos então conversar sobre esse assunto que é a minha paixão, né? Nutrição. Então, eu sou nutricionista, tenho 29 anos e sou formada há quase 4 anos. Eu sou especialista em gestão de unidade de alimentação. A gente está com um probleminha aqui, eu acho que na comunicação está travando, né? Deu? Deu, agora deu. Agora deu? Deu para me escutar? Não. Não, acho que tem que repetir, pelo menos para mim aqui, né? Tá. Então, formada há quase 4 anos, e eu sou especialista em gestão de unidades de alimentação e nutrição, que basicamente é a gestão de cozinhas industriais. E antes mesmo de eu me formar, eu já atuava nesta área, né? Eu fazia estágio, e quando eu me formei, eu me especializei e segui nesta área. Mas eu queria mais. Meu sonho sempre foi atender em consultório, mas de preferência que fosse na área esportiva, que é o que eu realmente amo, né? Então, eu me especializei e em 2018 eu comecei a atender em academias. Em 2019, eu abri o meu próprio espaço e estou aqui até hoje, né? 1 ano e meio já fiz agora. E esse ano eu iniciei uma terceira pós, que é nutrição no envelhecimento, mas devido à pandemia deu uma atrasadinha, né? Então, estamos meio com as aulas suspensas no momento, né? Mas essa sou eu. Ah, que legal, legal. João, um abraço. Claro, direto de Boston, claro, prazer te ter conosco aqui também. Joãozinho e Elsen, Juliano, um abraço. Pessoal, vamos aproveitar aqui que o nosso tempo é curto, né? Defina para nós aqui nutrição
Muri, o que é nutrição? Tu falou sobre nutrição esportiva, eu estava me lembrando aqui que os estudos dizem que a alimentação e o esporte têm tudo a ver, né? Uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Define para nós nutrição. Com certeza tem tudo a ver. E eu sempre gosto de dizer que se tu busca um resultado através de exercício e alimentação, a tua alimentação vai ser praticamente 70% dos teus resultados. 70%. Então, se tu não tiver uma alimentação adequada, tu não consegue ter resultados. Nem que tu vá para academia, os teus 30% é através do exercício. O restante é alimentação. Então, uma coisa que eu... 70, 30? Cerca de 70%. Se não for mais ainda, dependendo do resultado, né? Legal. Então, assim, ó, sobre nutrição, não é o consultório que faz o nutricionista. E se engana quem pensa isso. Ser nutricionista, né, atuar nessa área da nutrição, é tu entender o próximo, é tu sentir o que a pessoa sente, é tu te colocar no lugar dele e tu respeitar esse indivíduo e essas dificuldades que essa pessoa tem, né? A cada consulta, a cada avaliação é tu ter amor pelo que tu tá fazendo, é tu ter empatia pela pessoa e tu respeitar o corpo dessa pessoa, né? Porque ela também tem uma história de vida. Então, isso faz o nutricionista, não é somente tu colocar um jaleco e atender. Então, é muito além disso. Tu trata com vidas, né? É verdade, é verdade. Que legal. E sobre essa perspectiva, então, Muri, o que tu me diz, ou seja, sobre a perspectiva de uma vida saudável, né? Então, em que momento nós devemos buscar a ajuda de uma nutricionista, na tua opinião? No meu ponto de vista, todo mundo deveria, em algum momento da vida, buscar atendimento, né? Nem que seja no momento que tu começa a fazer as tuas próprias escolhas, porque daí tu vai ter pelo menos um norte para uma alimentação mais saudável, para ter um caminho mais saudável das tuas escolhas e não cair nessas maluquices que a gente vê na internet, né? Então, quando tu começar a ter as tuas próprias escolhas alimentares, ou seja, início da adolescência, seria interessante tu buscar um atendimento. Legal, legal. Isso é interessante, né? Então, indo nessa ideia, eu gosto muito de uma frase de Hipócrates, que todo mundo conhece, né? Ele dizia que o seu remédio seja o seu alimento, e que seu alimento seja o seu remédio. Essa frase eu acho que ele disse há cerca de 2.400 anos atrás, né? E cada vez mais a gente comprova que a ciência, a ciência comprova que a relação é muito estreita entre o hábito alimentar e a diminuição de doenças crônicas, né? Veja, eu estou falando algo muito sério, a gente não compreende isso por vezes, né? A alimentação tem a ver com a produção de doença, que história é essa? Sim. Assim, Luciano, todos os nutrientes que nós precisamos para manter um organismo ativo estão na natureza, né? Não é verdade que os nossos ancestrais utilizavam ervas, chás para tratar absolutamente tudo. Então a cura, ela está na natureza. O Hipócrates estava certo, né? Então o alimento que vem da terra é a nossa salvação. Para te ter uma ideia, a gente consegue prevenir doenças crônicas através de uma boa alimentação, como diabetes, hipertensão, as dislipidemias, que são as alterações do perfil lipídico, né, das gorduras corporais. A gente consegue evitar através de uma boa alimentação. E no caso, por exemplo, de um indivíduo internado, fazendo algum tipo de tratamento que necessita de medicamentos, se ele não estiver bem nutrido, a medicação não faz o efeito necessário. Então, essa pessoa precisa estar bem nutrida para a medicação ser efetiva. Então, com isso, a gente tem que ter noção que a boa nutrição é a base da nossa vida, né? Não, é verdade, o alimento é a nossa saúde, na verdade. Então, e agora justamente estava falando sobre esse assunto. Das 18, eu comentei contigo, né? Das 18 às 19, nós temos um programa de rádio, nós estávamos com o médico falando justamente sobre esse assunto, o endócrino e nutrólogo, que são caminhos diferentes, mas eles se ligam em algum momento, falando justamente sobre essa questão hormonal que também está ligada à saúde. No final, tudo desemboca na alimentação. Ele falava justamente sobre esse assunto, né? E do ponto de vista clínico e profissional, o brasileiro ele se alimenta mal mesmo? De fato, nós comemos errado, Muri? Olha, tem melhorado. Com o passar dos anos, tem melhorado, porque as pessoas têm buscado melhores escolhas, uma vida mais ativa. Mas com isso veio o extremismo, né? Que hoje em dia nós temos um problema, que é o culto ao corpo perfeito. Hoje, algumas pessoas fazem de tudo para ter, por exemplo, um corpo bem malhado, se submetem a qualquer substância, qualquer coisa para ter esse resultado.
ou até mesmo a magreza extrema, né, que pode desenvolver diversas doenças, tanto físicas como psicológicas. Então, eu acho que tem melhorado, mas tem pontos que a gente ainda precisa ter mais atenção. E o brasileiro se alimenta mal de uma forma geral porque não se organiza. Então, esse é o básico. Não, é verdade, né? É cada vez melhor, é cada vez mais fácil tu comer na rua, né? Comer em fast food, abrir sacos em vez de descascar, levar marmita. Sim. Hoje não está tão em moda, né? Até feio levar marmita, né? Quer dizer, tem melhorado, tem melhorado. Uma comida mais saudável ali, exatamente a comida que tu leva, né? Então, a nossa carga de açúcares e de gorduras saturadas é absurdamente grande, né? Nós não cuidamos isso o tempo todo, então isso acaba nos inflamando, acaba trazendo doença. A gente já vai falar sobre esse assunto, quero fazer uma pergunta já sobre a inflamação, mas é mais para frente, tá? Eu queria te fazer uma pergunta sobre o consultório, tá? Sobre a perspectiva do consultório. Os pacientes que vão consultar contigo, eles imaginam, via de regra, que tu vai ter uma poção mágica, ou que tu vai ser mágica, e tu vai resolver o problema deles, né? Simplesmente com uma consulta. Nós somos protagonistas, a Nutri é protagonista. Como é que tu enxerga isso quando as pessoas chegam no teu consultório com um problema alimentar, querendo emagrecer? Eu acho que a grande maioria quer emagrecer, né? Eu acho que Sim. Emagrecimento, melhorar a alimentação através disso, emagrecer, por isso que eles vão lá. Agora eu queria te perguntar Sim. o seguinte, como é que tu trata, como é que tu enxerga isso? A Nutri é responsável, eu sou responsável, como é que funciona essa história? Sim, falando sobre essa questão da fórmula mágica, né, eu posso dizer, mas isso é uma resposta bem pessoal minha, que graças a Deus no meu consultório, nos meus atendimentos, eu não recebo muitas pessoas assim não. E eu acredito que seja porque eu nunca vendi isso. Nas minhas publicações, nas minhas consultas, nos meus atendimentos, eu nunca dei a entender que existe uma fórmula mágica para te conseguir resultados, né? Eu sempre digo que isso depende do teu esforço, do teu empenho. Então, eu nunca deixei isso claro. Acredito que seja por isso que as pessoas que buscam fórmulas mágicas não me procuram. Ou mudam a forma de pensar. O mindset, é verdade. E sobre ser protagonistas, tá? Eu sempre gosto de dizer, aqui no atendimento, né, frente a frente com o paciente, que o paciente, ele é o seu próprio, ele é o protagonista. Só depende dele ter os resultados, o empenho dele é que vai trazer resultados ou não. E eu mostro isso através das avaliações. Porque quando a gente tem avaliações que são positivas, aí ele diz, eu realmente me empenhei, eu me dediquei e eu tive resultado. Então, o teu corpo sempre vai responder, seja por um estímulo bom ou seja por um estímulo ruim. Ele sempre vai responder, né? E eu sou apenas um suporte, eu estou aqui apenas para dar um suporte e eu mostro isso para o paciente. Eu estava falando agora pro Dr. Luiz, é meu amigo já há algum tempo, né? Eu dizia para ele e para as pessoas que estavam no rádio o seguinte, ó, que eu fui no consultório dele e eu fiquei 1 hora com ele. Ele me examinou, pediu alguns exames, mas eu fiquei 1 hora com ele. Agora quem acorda às 5h30 para ir na academia todos os dias sou eu, que leva a marmita pro trabalho, sou eu, quem cuida da alimentação, louco com vontade de comer doce, sou eu. Então o grande protagonista geralmente são nós, né? Sim, não tem como delegar a culpa a mais ninguém, senão a nós mesmos. Eu acho que é uma parceria entre a Nutri e o paciente dela, né, em seguir a dieta, a risca. Eu acho que está muito na moda e as pessoas têm que entender isso, né? Vou dar um abraço para o Abraão aqui, né? Pode falar. Exatamente. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui também, Luciana, é que assim, eu, pelo menos como atendimento, eu sirvo como suporte, que eu te falei, eu sou suporte para o meu paciente e eu entendo caso a caso, né? Eu conheço a história de vida dos meus pacientes e, na maioria das vezes, eles se tornam meus amigos, porque eu conheço a vida deles. E eu amo isso, porque isso ajuda muito esse vínculo, né? Eu tenho vínculo com meus pacientes, eu posso dizer isso. Que legal. Que legal. O Abraão, quero mandar um abraço para o Abraão que está fazendo uma pergunta. É bem interessante. É verdade que muito do que chamamos de doenças genéticas são, na verdade, hábitos alimentares errados? Eles geram doenças ou não? Sim, se a pessoa já tem fatores genéticos, já tem uma propensão para ter doenças, se tu não cuidar da tua alimentação, tu sim pode ter aquela doença que tu já tem uma carga genética para isso.
Interessante isso, né? Uhum. Interessante. E, enfim, uma vez eu li um artigo bem interessante, né, que em filosofia, que o que nos diferencia dos animais são tantas coisas, né? Uma delas é a fala, a outra é o culto aos mortos, e uma delas que é muito importante é a capacidade que nós temos de elaborar a alimentação, né? Que interessante isso, né? E existe uma frase que eu ouvi também há muito tempo, eu estou ligando essas duas, que diz que nós somos o que nós comemos, na verdade. E eu vi uma mais avançada ainda que diz, mais do que somos o que comemos, somos aquilo que conseguimos absorver, né? Então isso está muito ligado a hábitos alimentares. Na tua opinião, como é que a gente consegue melhorar os nossos hábitos alimentares? Tem algum segredo para isso? Talvez tivesse uma fórmula mágica, né? Não teria tanto obeso assim. Mas um início, pelo menos, Muri. Assim, como eu já falei anteriormente, o nosso corpo ele sempre vai responder, seja um estímulo bom ou seja um estímulo ruim, né? E nós podemos considerar que o nosso corpo, o nosso organismo é nosso meio de transporte, né? E a gente vai colocar um combustível ruim nesse meio de transporte, podendo dar problema a qualquer momento? Não, né? A gente precisa melhorar isso, a gente tem que pensar desta forma também. Então, para melhorar os hábitos, comer de forma consciente, entender que o alimento é teu combustível, pensar nisso. O que eu estou colocando para dentro, né? E organização e persistência. Essas são a base. Que é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? O fato de que o grande protagonista somos nós. Nós temos que nos esforçar ao máximo. Eu vou ter vontade de comer um doce, aliás. Eu acho que o que mais vicia no mundo, mais do que qualquer droga, é o doce, né? A tal da glicose. Né? Açúcar. Uhum. O açúcar, aliás, é uma delícia, né? O açúcar vicia demais, né? E a glicose no nosso organismo, o açúcar, que é a nossa maior fonte de energia, ela causa vários distúrbios em nosso organismo. Um deles é a inflamação. O açúcar junto com as farinhas causa o que a gente chama de inflamação silenciosa. Que história é essa de inflamação silenciosa, Murilo? Na verdade, são vários fatores, tá? O processo inflamatório, ele é uma resposta imunológica normal do corpo. É normal porque o nosso corpo está sempre respondendo a fatores inflamatórios. É a nossa defesa. Isso é imunológico, é normal. O problema é quando a gente se alimenta mal, não dando o suporte para o teu organismo responder a essas inflamações. Por exemplo, comendo gorduras que são ruins, que têm potencial inflamatório. Tu não ajuda o teu organismo a recuperar a inflamação, tu só piora a situação. Então, com isso, ele não consegue se recuperar, tu não tem uma boa ingestão de frutas e vegetais, que são os nossos nutrientes com defesa, né, para o organismo. Aí o corpo fica inflamado e gera uma resposta inflamatória sistêmica. Então, isso é um problema, são vários fatores, na verdade. Uma vez eu vi uma analogia que eu achei muito interessante, né? Nós temos um sistema imunológico com uma capacidade de 10, né? Se eu como mal, o meu sistema imunológico que tinha que estar preparado para absorver qualquer tipo de doença, qualquer tipo de vírus que estivesse entrando no nosso organismo para combatê-lo, eu não vou ter, eu vou ter só 5, porque aqueles outros 5 estão dentro do meu organismo cuidando dessa tal de inflamação que está nos prejudicando, ou seja, eu diminuo o meu sistema imunológico para estar o tempo todo atuando no meu organismo e ele deixa de atuar na defesa como deveria, né? Sim, sim. Porque como tu falou que é muito mais fácil a gente abrir um pacote, a gente comer fast food, esse tipo de alimentação eles têm um grande potencial inflamatório. Então o corpo precisa lutar para essa inflamação que ele não está esperando, né? Então tu acaba ficando deficiente na parte da resposta inflamatória para doenças, né? E aí é o que a gente chama de imunidade baixa. Nossa imunidade vai indo pro chinelo, vai indo pro piso, né? Sim, sim. Então, eu queria que tu falasse um pouco, então, já nessa ideia, então, de melhorar a nossa nutrição, nessa ideia de nós melhorarmos um pouco a nossa produção de alimento. Que história é essa de macronutrientes, né? O que são macronutrientes? A gente ouve falar que em proteína, em carbo, em água, em gorduras. Podia explicar um pouquinho de cada uma dessas para nós? Isso é muito falado hoje, né, Luciano? Eu como pouco carbo, eu como muito carbo. As pessoas acham que a nutrição só é isso, né? Mas isso é o básico. Então, assim, ó, os macronutrientes, eles são grupos de alimentos, né? Então, nós temos a água, que é a fonte da nossa vida, é a base para o nosso organismo.
Para te ter uma ideia, é a água que faz o volume sanguíneo. Se a gente tem uma baixa ingestão de água, a gente diminui o nosso volume sanguíneo. Isso pode afetar diversos órgãos, né? E não é à toa que o nosso corpo é 70% de água. Então, a gente precisa sempre manter essa hidratação ativa. Isso eu sempre digo no consultório. Hidratação é o nosso primeiro passo. Não existe emagrecimento sem hidratação, sem o consumo de água. Não existe ganho de massa muscular sem o consumo de água. Eu sempre digo isso. Meus pacientes são prova. Então, nós temos os outros macronutrientes, que são as gorduras, de modo geral, que elas são fonte de energia para o organismo, né? E são os precursores dos hormônios. Isso é uma coisa bem interessante que as pessoas não sabem. As gorduras são os precursores dos hormônios. E também ajudam na absorção das vitaminas. Se tu não tem uma boa ingestão de gorduras adequadas, tu não absorve as vitaminas que são das gorduras, né? Então, o consumo de gorduras boas são fundamentais. O que seriam gorduras boas? As insaturadas, poli e monoinsaturadas, né? Então, essas gorduras, elas têm um potencial anti-inflamatório, que foi o que a gente falou lá de inflamação, né? Então, elas auxiliam na diminuição do colesterol, do LDL, né? E diminuem o risco de doenças cardiovasculares. E onde é que a gente encontra essas gorduras boas? Abacate, azeite de oliva, castanhas, nozes, amendoim, que são as oleaginosas que a gente chama, né? Ovos e peixe. Que legal. Basicamente é isso. Temos também os carboidratos, que são a nossa principal fonte de energia e especialmente para o cérebro. O nosso cérebro só se alimenta de carboidratos, então a gente precisa de carboidratos. Eles dão energia e regulam a nossa glicose, que a gente também precisa manter estável, né? E também temos as proteínas. As proteínas nós podemos dizer que são nutrientes reparadores e construtores. As proteínas, elas são fundamentais. Elas são formadas por diversos aminoácidos, né? Que são a base para a formação dos tecidos de modo geral do organismo. Ou seja, todos os nossos tecidos do corpo são formados por aminoácidos, por proteínas, né? Então, elas são essenciais para a formação de tecidos. E sendo mais clara, por exemplo, formação de músculos e cartilagens. A gente depende de proteína para isso. Esses são os macronutrientes. Legal, legal. Proteína, na verdade, eu acho que tem até uma conta sobre proteína e sobre água. Eu ia te perguntar a conta, água, por exemplo, quanto de água eu devo ingerir por dia, né? E de proteína também, acho que tem uma conta. Eu sei que a proteína, déficit de proteína, eu tenho problema de unha, de cabelo, tecido periférico, de pele, eu acabo sofrendo também por falta de proteína. Tanto é que a primeira coisa que o médico olha quando entra no consultório é a tua unha e teu cabelo, né? Para ver se está com déficit de proteína, porque o organismo vai buscar em alguma coisa. Ou ele vai rifar alguma coisa, ele vai rifar cabelo, vai rifar pele, vai rifar unha, para se manter vivo. Ou seja, a questão da nutrição, daquilo que o nosso organismo absorve, ela está indelevelmente ligado àquilo que nós comemos, né? E tem gente que come pouco e acha, poxa, eu como pouco e eu estou bem. Que história é essa? Que tipo, quanto de proteína, quanto de água e que tipo de carbo é aconselhável a gente comer? Existe um cálculo base para o consumo de água que é 35 ml para o teu peso. Né? 35 ml para cada quilo de peso. Então, tu vai fazer 35 ml vezes o teu peso. É o que basicamente tu precisa para manter o teu corpo ativo e hidratado. Esse é o cálculo base de água. A proteína depende dos teus objetivos, depende se é manutenção de massa muscular, depende se é ganho, tudo vai depender. Mas pelo menos 1,5 gramas por quilo de peso da pessoa. Pelo menos. Sobre os carboidratos que tu perguntou. Eu sempre gosto no consultório eu converso sobre isso, que a gente deve sempre priorizar os alimentos integrais, né? Com mais fibras. Por quê? Porque além de regular o intestino, que é um dos fatores bem preocupantes e que sempre chega no consultório, também dá muito mais saciedade. Então, se tu comer, por exemplo, um pão integral, tu vai te manter saciado por muito mais tempo do que tu comer um pão francês. Então, as fibras vão te saciar por mais tempo. Eu sempre digo isso. Por exemplo, entre as batatas, o que muda também é a quantidade de fibras. Mas não quer dizer que uma batata baroa, a batata inglesa, seja ruim. Não quer dizer. A questão calórica é a mesma coisa do que uma batata inglesa ou que a batata doce
ou a batata doce é um pouquinho até mais calórica, porque tem mais fibras. Então tem tudo isso, né? O que diferencia às vezes é a liberação no sangue de carboidrato. Demora um pouco mais, né? Vai liberando. Sim, porque tem mais fibras, vai liberando aos poucos, não dá pico de glicose. Isso. A tal e malfadada glicose. Hoje nós temos um problema sério aí. Tem um órgão que a gente esquece, né? Que é o tal do pâncreas, né? Ele secreta insulina. O que tem de diabetes hoje, derivado da alimentação, não tá. É incrível hoje. As pessoas estão sofrendo com diabetes. É uma doença absurdamente normal. Eu, na minha família, tenho pessoas com diabetes. Quem não tem, né? Todos os problemas são derivados da má alimentação. A gente abre muito saco, come muito açúcar. Nós aprendemos a comer isso. E a indústria aprendeu há muito tempo que sensorialmente, né, eu acho que alguns medicamentos não passam a barreira hematoencefálica, ou seja, não passam o cérebro. Mas a glicose consegue passar, o açúcar vai direto, né? Tem caminho livre no cérebro, ou seja, a percepção sensorial em comer um doce é absurdamente... tem o João lá que não gosta, o Pedro que não gosta, mas é muito pouco. A grande maioria das pessoas fazem força. Né? Eu vejo isso aqui no consultório, porque quando vem alguém que diz, eu não gosto de doce, eu chego a me surpreender, porque a reclamação sempre o meu problema é o doce. É verdade. E isso tem muito a ver porque o cérebro precisa do carboidrato, né? Então, se tu tá mal nutrido de forma geral, ou pouco hidratado, o teu cérebro pede um alimento rápido. Ele pede carboidratos, açúcar refinado. Então, tu precisa, entre aspas. Não, é verdade. Mas se eu não tiver também, o meu pâncreas dá um jeito de liberar glucagon, né? Fazer quebrar as moléculas e liberar dali. Sim. Então, às vezes é uma questão também de costume, né, amor? A gente está acostumado e tem que lutar contra isso. Porque senão nós vamos ficar inflamados. Muitas doenças, o Abrão fez essa pergunta muito própria, que muitas doenças derivam da nossa má alimentação, né? Aqui a Carol está dizendo que o problema dela é doce. Não só o teu, o meu também Carol. Doce, aliás, muita gente. Sim. Pessoal, eu quero dar um salve para todos que estão nos assistindo aqui, um oi. O Adams, dizendo aqui, Nutri maravilhosa. Quero mandar um abraço para o Abrão, que já fez algumas perguntas aqui para nós. O Adam, aqui a Carol de novo. A Vânia de novo. Enfim, Suelen conosco. Rosângela Cruz, grande Rô, Fátima, Kleber, Anderson, enfim. Obrigado pela presença de todos vocês. O Abrão está fazendo mais uma perguntinha para nós aqui. Deixa eu ver a pergunta que o Abrão está fazendo. Lembrando a todos que esta é uma live com a nutricionista Muriel Martins, pós-graduada em nutrição esportiva e nutrição do envelhecimento. E hoje é um bate-papo sobre nutrição para uma vida melhor. Estamos falando aqui sobre vida saudável, sobre estilo de vida, sobre mudar estilo de vida. A Vânia está dizendo aqui que é top! Deixa eu ver aqui. Obrigada. O meu problema é doce. E aqui tem uma pergunta que eu estou procurando aqui, que passou. Acho que foi o Abrão que fez. Que eu já olho. Mas vamos para a nossa aqui. Nós estávamos falando sobre proteína. Está fazendo as contas. Então, se eu tenho 100 quilos, eu tenho que tomar necessariamente mais ou menos 3,5 litros de água por dia. Aliás, lembrando que nós podemos ficar alguns dias ou semanas sem comer absolutamente nada, né? Mas eu acho que a gente não fica 2, 3 dias sem água, né, Muri? Exatamente isso. Eu ontem estava estudando e estava lendo sobre isso também, que um limite que já foi estudado é de 5 a 7 dias sem consumir água. Sim. Mas sem alimento pode ser 1 mês, 45 dias que a pessoa ainda consegue sobreviver. Então a gente consegue perceber a importância da água, né? É verdade. O Abraão está fazendo uma pergunta bem interessante aqui. Gordura animal está na moda. Afinal de contas, faz mal ou não? Depende da quantidade consumida. Depende da quantidade. A nutricionista sempre depende. Sempre vai ser essa resposta. Depende do teu estilo de vida. Se tu comer muita gordura de origem animal e for sedentário, pode ser um problema para ti. Agora, se tu consumir uma quantidade adequada de gordura animal e for ativo, tu não vai sentir os efeitos ruins.
Tu tocou num assunto bastante importante aqui, que é a atividade física. Eu queria que tu fizesse essa ligação com a alimentação. Hoje nós temos até em função da pandemia, eu vi um monte de gente dizer, poxa, eu engordei, e realmente muitas pessoas engordaram. Eu, graças a Deus, não engordei na pandemia, controlei a minha alimentação, caminhava 2 a 3 vezes por dia, né, no período que a gente ficou mais recluso em casa. Que história é essa? Tem uma grande diferença que as pessoas têm feito muito isso, entre eu comer e sentar no sofá, comer e olhar a televisão, e comer e caminhar, por exemplo, fazer exercício físico, queimar aquele excesso de calorias que eu adquiri na alimentação, faz muita diferença, Muri? Com certeza, com certeza. O problema que acabou acarretando as pessoas na pandemia foi ficar muito mais em casa, né? As academias fecharam, muitas pessoas necessitam ir à academia para se exercitar porque não conseguem fazer em casa. Tem muitas pessoas que não têm o empenho, a dedicação de se exercitar em casa, não tem o saco para se exercitar em casa, precisa da academia. A academia fechou, já não faz mais nada. Então, continua comendo a mesma quantidade de alimentos ou mais que comia anteriormente e parou de fazer atividade física. É um cálculo que não vai dar certo, tu vai acabar engordando. É fato. É verdade. A Aline, eu chamei pelo sobrenome aqui, Aline, né? Ela está dizendo o seguinte, a minha vida mudou muito após ser acompanhada pela Nutri Muriel. Minha vida mudou muito, nunca mais fiquei doente. Olha que legal. E eu vou dizer o seguinte para ti, eu também, depois que eu mudei o meu estilo alimentar, eu nunca mais sequer peguei uma gripe. Minha imunidade, eu tenho a impressão que ela foi lá para a estratosfera. Comecei a controlar minha alimentação, tirei o açúcar, evidentemente que às vezes eu dou uma resbalada, né? Tirei o açúcar da minha vida, tirei os farináceos, pão, eu não me lembro a última vez que eu comi pão, evidentemente que daqui a um pouco eu posso até ter o dia do lixo, mas eu optei por deixar um pouco mais para frente, comecei a suplementar e, de fato, a nutrição muda a nossa vida. A forma que nós nos alimentamos tem tudo a ver com o nosso estilo de vida. Por isso que é a nossa live hoje, né? Nutrição e estilo de vida. E isso tem muito a ver com o período que a gente está vivendo hoje, né, Luciano? Quantas pessoas ficando doentes, quantas pessoas morrendo, né? E a gente pode fazer uma ligação total com isso na imunidade. E também eu vi um estudo que saiu semana passada falando que quem era ativo antes da pandemia e que permaneceu ativo durante a pandemia tem muito menos chance de contrair o vírus. Então, tem que ter uma alimentação adequada, tem que te manter ativo. A gente precisa entender isso, que para a nossa vida poder ser melhor, a gente precisa fazer essas escolhas, né? É verdade, é verdade. Um abraço, Bruno. Obrigado, hein? Grande, Bruno. Obrigado pela lembrança e pelo carinho. Tratando-se, então, de alimentação, quais os principais erros que nós cometemos, na tua opinião, acerca da alimentação? Olha, primeiramente, a gente quer resultados para ontem, né? As pessoas querem, como tu falou, a pílula mágica. Eu preciso emagrecer para o verão, eu preciso emagrecer porque eu tenho um evento, um aniversário, alguma coisa assim. E busca a pílula mágica. Então, tu precisa ter persistência para conseguir atingir os resultados. E esses resultados, eles precisam ser sustentáveis. O que isso significa? Eu estou iniciando um plano alimentar. Eu falo plano, eu não gosto de falar dieta, tá? Então, eu estou iniciando um novo plano alimentar e tu me pergunta, quanto tempo tu consegue te alimentar desta forma? Ah, eu não consigo passar de 20 dias porque é muito restritivo. Então, isso não é sustentável. A nutrição, ela precisa ser sustentável, tu manter isso para a tua vida. Isso é que faz a diferença e os resultados serem sustentáveis e efetivos. Isso faz total diferença. Outra coisa, organização nos impede muito de manter uma alimentação adequada, baixo consumo de água e de verduras e frutas. Basicamente é isso. Que loucura. É verdade. Joãozinho, obrigado pela lembrança. Eu acho que tem que rever, sim. Depois, no final, olha só, a Muri vai deixar o telefone dela e o endereço dela para te fazer uma consulta com ela lá, tá, Joãozinho? Eu tenho que melhorar bastante. Eu preciso que tu viva bastante para nós continuar fazendo aí as nossas lives, para tu estar vendendo muito imóvel ainda 24 horas, meu querido Joãozinho Nielsen, diretamente de Canoas. É isso aí. A Muri depois vai deixar o telefone dela aqui. Interessante. O hábito de vida, e o problema eu acho, tá? Via de regra, está acontecendo muito, e eu vejo reclamações nesse sentido, seja no consultório, na rua, que as pessoas não conseguem
fazer a dieta porque eles não sentem o sabor do alimento. Claro que tem um componente aqui também de falta de motivação, né? Mas eu vi que de uns anos para cá, a nutrição, ela tomou um outro rumo, né? Ela está num pedestal. Agora tem o MasterChef, tem vários programas na televisão falando sobre um elemento, sobre uma característica interessante da nutrição, que é a gastronomia. A gastronomia hoje, ela tem nos ajudado, ou tem te ajudado no consultório a fazer com que os pacientes sejam mais aderentes a uma dieta, Muri? Porque uma coisa é tu comer, sei lá, vou chutar aqui, maçã e legumes. Eu acho que para comer couve, flor, eu tenho que comer, por exemplo, couve, verdes, né? Nem o coelho come direito, o coelho com aquela cara de melancólico dele, ele come aquela verdura, aquele verde, não é bom. Mas tem que comer, não adianta, né? Brócolis para melhorar a testosterona e tal. Então, como é que a gastronomia pode ajudar a nutrição nesse sentido? Olha, Luciana, eu vou te dizer que nesses últimos anos foi vendido, né, de forma muito errada, que para te poder ter um estilo de vida saudável, tu tem que comer alimentos sem graça, alimentos ruins, de forma sem gosto, né? Isso está muito errado. E no consultório eu consigo mostrar isso para os pacientes, porque eles chegam até mim com uma alimentação do dia a dia, alimentação normal de quem trabalha, de quem estuda, né? De quem vive uma vida atribulada, né? Como é que eu vou ter tempo de fazer preparações mirabolantes, coisas que não dá, né? Então eu consigo mostrar para eles que o alimento do dia a dia funciona. Vamos mudar a forma de temperar, vamos mudar um detalhe que vai mudar o sabor da tua comida. Tu não precisa comer comida sem graça. Pelo contrário, tu tem que ter prazer na tua alimentação. Isso é que faz total diferença na adesão ao plano alimentar. Sim. Não, e fazer... Pode falar, por favor. Um problema também que eu vejo quando as pessoas me trazem aqui para o consultório é que tiveram que mudar muito a forma de se alimentar para emagrecer, por exemplo, e deixaram de comer alimentos que gostam. Aí tu pergunta, qual é o alimento que tu gosta de comer? Ah, eu gosto de comer pão, mas eu não posso comer. Tá, mas tu não pode comer? Tu tem algum problema? Tem alguma doença que te impeça de comer o pão? Algum distúrbio gastrointestinal? Alguma coisa assim? Não, não tenho nada. Então vamos incluir o plano. No plano, né, o pão. Ah, eu não como arroz, eu não tomo leite, mas tu gosta? Ah, eu adoro. Então vamos incluir na tua alimentação de uma forma controlada. É muito simples. O que acontece, o grande problema são os exageros, né? Nós comemos pão, eu já passei por isso, né? Quem nunca passou a comer 1, 2 cacetinhos pela manhã, no meio quando acorda pela manhã com margarina e um monte de embutidos, meio da manhã faz um lanchezinho, almoça ao meio-dia, né? Aquele prato com muita gordura, toma um refrigerante, vai para a sobremesa, meio da tarde sanduíche, à noite janta. Não é uma dieta saudável, não é uma dieta que vai te levar para uma vida melhor, vai te dar uma longevidade. Né? Outro dia eu li um artigo que dizia justamente isso, né? Que nós passamos, às vezes, 20% a 30% da nossa vida, olha que coisa forte, em condições precárias em função da alimentação. Ou seja, eu me alimento tão mal ao longo da minha vida que eu chego com 50, 60 anos, né? Ou sarcopênico, ou chego obeso demais, com dificuldades locomotoras, e eu tenho um prejuízo de 20% a 30% da minha vida. Eu não tenho uma qualidade de vida adequada em função da alimentação, em função da nutrição, né? Sim, sim, e tu sabe que eu tenho experiência nisso, e eu sempre levo isso para casa, para meus pais, para meus familiares, porque eu trabalho na geriatria, né? Também desde quando eu me formei, eu iniciei trabalhando na geriatria, e até hoje eu atuo. E eu vejo muito a dificuldade que os idosos têm, como tu citou, sarcopenia, a má alimentação durante uma vida toda, né? Ou obesidade, falta de musculatura, tu não conseguir levantar de uma cadeira sozinho, né? Isso é falta de músculo, tu não tem musculatura ativa. Eu sempre digo isso em casa, eu sempre cobro muito isso do pessoal de casa, porque faz toda a diferença lá na frente. Não, é verdade, é verdade. E a gente acaba esquecendo que o nosso músculo ele vai encolhendo com o tempo, né? Nós não vamos exercitando ele, nós não fizemos exercício resistido, simplesmente fizemos, que também é bom, uma mera caminhada, mas não fizemos exercício de força, e o nosso músculo vai encolhendo. Então nós vamos ter dificuldade para caminhar, caminhamos um passinho na frente do outro, né? E a nossa musculatura está retida, tudo em função
de uma péssima alimentação. E eu acho que esse ponto é importante nós falarmos aqui para salientar todos os nossos ouvintes. Essa live vai ficar salva, vai para a minha rede, vai para a tua rede, para nós atentarmos exatamente a esse ponto. O que nós ingerimos para o nosso futuro, né? E tem um conceito de mudança de vida que eu gosto bastante, né? Que é o seguinte, ó, nós temos 3 chances para mudar o que nós queremos na nossa vida, em qualquer aspecto. A primeira chance foi há 10 anos atrás. Né? A segunda chance foi ontem e a terceira é hoje, agora. Nós podemos mudar o estilo de vida para ter uma vida saudável. E nós convidamos todos aqui, né, Muri, a mudar o estilo de vida, começando pela sua alimentação. A gente tem que pensar não somente agora, isso eu sempre digo também. A gente busca resultados estéticos, a gente quer melhorar para o verão, a gente quer se sentir bem com o corpo, né? Mas a gente também tem que pensar a longo prazo. Como é que tu vai estar daqui a 30 anos? Como é que tu vai estar? Como é que vai estar a tua saúde? Tu vai poder te locomover sozinho? Tu vai poder te alimentar sozinho? Tem tudo isso, né? E hoje a gente consegue mudar o futuro, né? Pelo menos essa parte. Então vamos convidar todos que estão com a gente aqui a mudar a sua alimentação, sabendo de uma coisa, que os protagonistas somos nós temos que fazer força. Eu posso falar por mim mesmo. Quando eu mudei o meu estilo de vida, mudei a minha alimentação, mudou tudo na minha vida. Eu mudei o horário que eu me acordava, mudei o horário que eu ia dormir, porque eu mudei um dos passos mais importantes, que é a alimentação. O Abraão Couto está fazendo uma pergunta aqui bastante interessante, né? Os asiáticos são mais longevos porque comem menos ou porque comem melhor do que nós? Comem melhor há muitos e muitos anos. Faz parte da vida deles, né? O estilo alimentar é completamente diferente do nosso. Então, eles não têm, como nós aqui, fast foods, não tem uma alimentação sem controle. Então, não é pela questão da quantidade, mas é a qualidade, né? Sim, e eles comem menos e têm um estilo de vida mais saudável, né? Um estilo de vida mais saudável. Com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre a tal da glicose, que é a nossa principal fonte de energia, a principal fonte de energia do ser humano hoje é a glicose, tá? A glicose é o açúcar no sangue, isso todos nós sabemos, né? Mas ao mesmo tempo, ela é bastante condenada. Eu já vi alguns médicos dizer que condenam a glicose, condenam o carboidrato de ação rápida, que é um chocolate, que é o refrigerante, que é tão maléfico que o nosso organismo, muitas vezes, ele acidifica o nosso organismo. Na verdade, quanto mais velho nós ficamos, mais ácido nós ficamos, né? E mais novos nós somos mais alcalinos. E o refrigerante, ele ajuda muito na questão do radical livre. O que tu pensa sobre isso, né? Uns falam bem do carboidrato, outros falam mal. Como é que a nutrição enxerga essa questão do carboidrato? Depende também. Depende dos teus objetivos. Por exemplo, se hoje chega alguém no consultório para buscar emagrecimento, buscando emagrecimento, a gente vai precisar dar uma controlada na quantidade de carboidratos ingerida, né? Aumentar a proteína, aumentar gorduras boas para te manter saciado por mais tempo. Porque a gente reduz a quantidade calórica ingerida por dia, né? E mantém proteína para manter musculatura ativa. A gente precisa de músculo. Então a proteína tem que estar adequada. Agora, se chega uma pessoa buscando ganho de massa muscular, melhora em performance em exercício, a gente tem que aumentar carboidratos. Porque ele precisa de uma fonte de energia que sustente ele durante o treinamento. Então isso tudo depende. A resposta é essa, depende. Mas eu sempre digo, carboidrato é importante. Inclusive, o assunto da minha pós de nutrição esportiva foi sobre o consumo de carboidratos para exercícios de longa duração. Então, o quanto é importante carboidratos, né? Principalmente voltado para a parte do esporte. É nossa fonte de energia, né? Ele me ajuda a ter energia para fazer o exercício melhor. Eu sei que quando a gente tem um déficit de carboidrato, eu já fiz uma dieta mais restritiva e tu sente na pele, tu fica mais letárgico, tu fica mais sonolento, mais... Né, o organismo está dizendo o seguinte. Então essa supressão de carboidrato ela é ruim, então depende muito. Então nós voltamos de novo àquilo que nós falamos anteriormente. O fato de comer o carboidrato, ficar sentado não é bom. Agora se eu como e vou queimar ele, aí faz sentido. Exatamente isso. E vai depender de como está distribuído isso no teu dia como um todo, né?
Porque as pessoas falam assim, eu não posso comer carboidratos depois das 18 horas. Mas não faz diferença na quantidade de calorias que tem esse carboidrato depois das 18. Vai depender se o teu dia está adequado de uma forma geral. Se as tuas calorias estão bem distribuídas no teu dia, né? E o nutricionista vai te ajudar nessa parte, distribuir de forma adequada. Nem que tu coma pão à noite, nem que tu coma batata à noite. Mas se tiver adequado, não tem problema. Então, por isso que tudo depende. Desemboca. Isso, gostei. Tudo desemboca no depende, né? Tudo depende. Por isso que essas dietas de internet, dieta dos artistas, elas servem para eles, né? São dietas. A gente acaba ficando incentivado muito com isso, mas são dietas que começam. Tu perde, às vezes, fazendo ela 1, 2 quilos, na verdade, tu perdeu líquido, né? Tu perdeu líquido, não perdeu de fato peso, de fato gordura, né? E não se sustenta. Tudo que se perde muito rápido, se ganha muito rápido. Exatamente, que é aquilo que eu falei. É ser sustentável. A nutrição precisa ser sustentável. E eu sempre digo no consultório, o plano é específico para ti. Por isso que eu fico aqui 1 hora e 10 conversando, entendendo como funciona a rotina dela, né? Ela me conta todo o dia a dia como funciona e eu vou criar um plano com base nisso. Eu não vou criar um plano com base numa dieta que eu vi na internet, que é totalmente sem noção, né? Eu vou criar com base nessa pessoa que está aqui na minha frente. O dia a dia dela, né? Isso é muito importante, é isso que faz a diferença. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Deixa eu dar um abraço aqui em mais algumas pessoas que entraram, né? O Adriano, que está nos assistindo, o Fábio Soares, design de conteúdo, né? Já dei um abraço na Cleusa, a Claire está aqui com a gente. Enfim, a Aline já fez pergunta, Joãozinho também, Bruna, Juliano, abraço a todos. Vânia, Vaninha diretamente de Santa Catarina. Josiel, um abraço a todos. Se quiserem fazer pergunta para a Muri, fiquem à vontade. Hoje a gente está recebendo aqui Muri Martins, nutricionista, falando sobre vida saudável, sobre estilo de vida, sobre alimentação. Um tema bastante interessante, né, Muri? Um tema bastante interessante sobre isso, sobre alimentação. Eu queria voltar de novo nessa questão da glicose, tá? De comer glicose durante o dia, porque é muito importante essa questão da inflamação. O chocolate, por exemplo, aquele chocolate 70%, né? O chocolate 70%, o Abrão está perguntando, eu vou perguntar do ovo depois, chocolate 70%. E esse chocolate comum que a gente tem, ele tem muita diferença? Cortando. Oi? Voltei? Trancou? Voltou, tinha trancado, agora voltou. Voltei. Então, a quantidade de açúcar e gorduras que contém nos chocolates que a gente vê no mercado, chocolate ao leite, é muito grande. Na verdade, a quantidade de cacau mesmo é mínima, né? Não é chocolate de verdade. Então, eu sempre digo, a pessoa gosta de comer chocolate, a gente até pode incluir no plano, desde que seja chocolate acima de 60% cacau, né? Sim. A gente pode incluir no plano numa quantidade adequada, né? Colocado no plano ali, desde que seja acima de 60% cacau. Uma grande diferença. Sim. Verdade. Aí faz a grande diferença. Abraão, é verdade, consulta 0800 com a gente aqui, viu? 0800 diretamente, né? Aqui tem uma pergunta sobre o ovo, né? O ovo durante muito tempo foi vilão. Não existe mais essa ressalva sobre o consumo do ovo? Como é que tu enxerga o ovo? Eu como ovos todos os dias, meus pacientes comem ovos todos os dias. Só que voltamos para aquilo, depende. Depende do teu estilo de vida. Se tu consome, por exemplo, 8 ovos por dia e tu é sedentário, tu vai estar ingerindo uma quantidade de gordura que tu não vai estar gastando, né? Aí entra na parte das calorias do dia. Agora, tu é uma pessoa ativa, né? Tu é uma pessoa ativa, tu tem o teu plano alimentar adequado, o ovo ele é sempre bem-vindo. O ovo ele é um alimento excelente, é um super alimento. O ovo ele produz vida, ele produz um pintinho ali. Uma vez eu li um artigo que dizia que a única coisa que o ovo não tem é vitamina C, o resto tudo ele tem.
Exatamente. É precursor da vida, né? Então, como é que não vai fazer bem? E a gordura de porco, Muri, o que tu acha? Olha, é muito melhor que as gorduras que a gente tem no mercado hoje, né? Os óleos de soja, né, que tem por aí, azeite comum que a gente tem, é muito melhor a banha de porco. Ela não oxida, em altas temperaturas ela não oxida com facilidade. O que um azeite de cozinha vai oxidar a 140 graus está oxidando, então o que tu ligou a frigideira, por exemplo, já está oxidando. E a gordura de porco não, a banha não. Então tem essa diferença, né? A qualidade. Que legal, que legal. Que bom, bate-papo então com a Nutri Muri Martins. Prazer enorme estar falando contigo aqui. Já estamos indo para o finalzinho da nossa live. Para o finalzinho da nossa live da saúde, né? Hoje falando sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre nutrição, né? Nós temos que cuidar de fato aquilo que entra pela nossa boca. Isso faz toda a diferença na nossa saúde, né? Aqui o José está dizendo que ele é fã do óleo de coco. Fã do óleo de coco, né? O que tu acha do óleo de coco? Excelente. É sempre uma das minhas indicações. É o óleo de coco, o azeite de oliva de boa qualidade para fazer qualquer tipo de preparação. E o café preto? Eu gosto de café preto. Mas também depende. Quanto que é consumido, a quantidade, se tu adoça ou não, a quantidade de açúcar que tu usa, porque tem vários fatores, né? Não adianta dizer que o café preto tem benefício se tu enche de açúcar. Então, depende. Mas sim, tem muitos benefícios do café, né? Uma vez eu fiz foi quando eu quis parar de tomar açúcar no café. Hoje eu tomo café sem açúcar, tá? Eu peguei todos os cafés que eu tomava por dia e colocava 3 colherzinhas de açúcar. Peguei um potinho e coloquei, eu tomo 10 cafés. Peguei e botei todas as colheres de açúcar dentro de um potezinho de plástico, fui na padaria e pedi pro cara, posso pesar esse açúcar aqui? Deu 100 gramas por dia só do cafezinho. Só do cafezinho. Exatamente. E daí se tornou muito mais visual e te impactou, né? Essa quantidade. E isso eu sempre digo aqui no consultório, quando as pessoas chegam, eu tomo café, tá? Quanto que tu bota de açúcar? 2, 3 colherinhas. Então, vamos fazer assim, coloca num potinho essa quantidade de açúcar pela quantidade de vezes que tu toma café por dia e vê o quanto isso significa. Porque a gente fica impactado quando é visual, quando a gente consegue ver aquilo ali, né? É verdade. Muri, chegamos na hora, já está no nosso limite aqui na zona vermelha. Infelizmente, passou rápido, nós vamos precisar encerrar. Foi um prazer enorme te terem aqui em nossa live da Imobiliária 10, em parceria com a B2B. Espero que a gente possa bater um papo novamente outro dia. Nós estamos no mês aqui das lives da saúde, vai vir aqui um endócrino, vai vir aqui um bodybuild, vamos falar só sobre saúde e vida saudável. Foi um prazer enorme te ter aqui, obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi muito bom falar sobre nutrição, sobre vida saudável. Agora eu queria que tu deixasse o teu contato, as tuas considerações finais, o teu telefone para quem quiser marcar uma consulta contigo, bater um papo no consultório. Como é que a gente faz, Muri? Primeiramente, eu quero agradecer, né, por poder ter esse bate-papo contigo e salientar que a nutrição precisa de muito mais horas para a gente poder conversar e trocar ideias sobre vários assuntos, né? 1 hora é pouquíssimo tempo, a gente acaba se limitando bastante nas respostas para não estender demais, né? É verdade. Né? Então, outro dia a gente conversa mais também. Legal. Hoje eu atendo em Cachoeirinha, aqui na Avenida Coronel João Batista de Souza, que é a conhecida Rua dos Bancos. Sim. Né? E do lado do Banrisul, na sala 203. Estou aqui agora. E o meu telefone é 99160 9237. Meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem que a gente conversa. Show! Mais uma vez, obrigado, fica com Deus. Um abraço a todos que participaram de mais uma live. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijão, Muri. Tchau. E mais uma coisinha, Luciano. Quem quiser me seguir também no Instagram, né? Porque eu tenho, toda semana eu posto dicas, informações legais, tem publicações bem interessantes. Deem uma olhada lá no meu perfil, que tem bastante coisa bem detalhada daí. Tá, dá o teu endereço então, se tem site, Instagram, Facebook. Sim, @Nutri_Muriel Martins.
Tá. E o Face não? Face Nutri Muriel Martins também. Show. Sigam a Muriel Martins lá, que eu já estou seguindo. Beijo a todos, fiquem bem. Obrigada, boa noite. Tchau, Boa noite tchau. a todos. Tchau, tchau.